Olá, camaradas, futuros diplomatas. Estamos aqui para fazer vamos lá, uma aula de recursos. Né? Eu recebi uma recomendação do Osmar. O Osmar é o nosso homem que organiza a gravação. Ele também é conhecido como Osmar Holiday, né? Devido a algumas preferências políticas, e ele disse que eu não posso olhar para as pessoas que estão aqui. Existem pessoas aqui interagindo, e vocês sabem que eu gosto muito dessa interação, mas o Osmar Holiday falou que eu não posso olhar para eles, eu só tenho que olhar para vocês. Então eu vou estar olhando para vocês e muitas vezes perguntando para eles, mas eu vou estar olhando para vocês e eu não sou vesgo, ok? Olá, né? Vamos fazer aqui essa aula e é muito interessante, né? Porque eu venho conversando com algumas pessoas, recebendo e-mails e antes de mais nada, Douglas, eu posso usar o quadro? Então vamos fazer o seguinte, antes de começar essa correção, eu quero usar o quadro para colocar isso daqui, ó, para colocar o meu nome, ó, meu e-mail, né? O meu nome eu acho que já está aí, mas é o daraújo2010@gmail.com, né? Eu sei que isso, o Osmar Holiday ele não chegou a programar isso, mas eu quero fazer uma interação, já que a gente está fazendo uma aula ao vivo, eu quero fazer uma interação on time. Gostou dessa? Você que gosta desses termos em inglês, on time, com vocês, tá? Então, por exemplo, eu já tenho o e-mail aqui da Jéssica, né? E a Jéssica tirando algumas dúvidas, e a gente vai trabalhando assim. Eu acho que essa interação vai funcionar tanto para a história do Brasil como para a história geral. Vem cá, não tem divisão para mim, não? Então eu vou direto. Tranquilo, né? Professor de história pode ir uma hora, não tem problema, né? É isso daí, vai lá, né? Enfim, tá bom, então vamos lá. Questão número 44, que é a primeira de história do Brasil. É muito engraçado, claro que eu vou voltar a falar disso, né? Mas enfim, é muito engraçado que quando eu li o texto, eu lembrei da minha primeira aula de História do Brasil, que eu dei há pouco tempo, né? Porque na primeira aula de História do Brasil, eu explico que eu vou voltar na história moderna, porque não tem como trabalhar, não é, Brasil colônia, sem explicar o mercantilismo. Aí eu explico o mercantilismo, e é isso que está colocando aqui. Não é? Nessa primeira questão, eu não recebi nenhuma reclamação, né? Então a primeira questão, o primeiro item, vamos fazer rapidinho, vamos tentar, não sei se eu consigo fazer isso rapidinho, mas vamos lá. Exercida sob o modelo de latifúndio autossuficiente, né? A gente sabe que não é latifúndio autossuficiente, é assim, dizer que ele produz tudo que é necessário à sua sobrevivência não é, porque não é, ele está voltado na exportação de cana-de-açúcar, não é, primeiro, depois algodão, depois não é, tabaco, e importa produtos de Portugal para complementar. Mas essa provocação, e quando ele fala assim, essa provocação gerava excedentes que propiciavam vigoroso. Então, assim, ele fez de tudo para estar errado, sabe qual é? E ele fez de tudo para estar errado, então está muito errado, não tem nem o que discutir. Isso é bom, né? Porque no primeiro item, quando você vê que está tudo errado, você né, dá um alívio. 2. Prevalecia a monocultura agroexportadora, principalmente de açúcar, com predomínio do latifúndio da terra e do trabalho escravo. Legal também isso, né? A banca lembrar, trabalho escravo de indígenas e africanos. Tem trabalho escravo de indígenas, beleza, não é? Isso existe. E lembra que eu sempre falo disso em sala de aula. Ao longo de todo o Brasil colonial, tem trabalho escravo indígena, não é? Mesmo sendo proibido. Beleza, né? E depois quem vai proibir definitivamente é o Pombal e tudo mais, mas mesmo assim você tem brechas nessa proibição. Então, segunda está correta. 3. No período em apreço, em que predominava a pluricultura, esquece, acabou aí, não é? E depois ele fala de indústria de base no Brasil, acabou. E 4. A posse da terra era concedida exclusivamente a proprietários de pequeno porte e médio porte. Lembra que eu sempre falo com os senhores, deixa eu ver se dá para fazer, dá para. Eu sempre falo com os senhores que a banca dialoga com você. No último TPS, a banca apresentou o que aqui? Não é? A terra era cedida. Lembra que ele falava sobre essa cessão de terras? Não é? Não. Eu lembro de uma questão que era bem legal, que falou assim, as 6 Marias, elas seriam a origem do latifúndio, da concentração fundiária no Brasil. A banca falou isso no TPS 2017. No TPS 2018 ela fala que são pequenos e médios produtores. Espera aí.
ela mesmo disse que essa daqui está errada, ok? É concentração fundiária desde o início. 45. Vamos para a segunda. Então, a principal autoridade de todos... essa daqui, eu acho que a banca errou já no comando da questão. Por que eu acho que ela erra no comando da questão? Ela fala de mesa de consciência e ordens e ela fala de conselho ultramarino, ok? O conselho ultramarino é uma consequência do final da União Ibérica. Portugal se espelha no modelo hispânico, que é um modelo muito centralizador, e tenta essa centralização a partir da década de 1640 aqui no Brasil e em todas as suas colônias. Ok, mas a questão não delimita pós 1640. Ela está falando de todo o período colonial, porque o comando está assim, ó. Tendo em vista que, apesar do auxílio dessas instituições, a organização administrativa do Brasil colonial funcionava de modo precário, julgue certo ou errado os itens relativos às causas dessa precariedade. Está falando do sistema, a organização administrativa do Brasil colonial, que passa por diferentes fases. Dessa forma, você pode contestar alguns gabaritos aqui, sim. Não sei se você vai ter resultado, mas você pode contestar. Então, vamos lá. Primeiro, as distâncias, a consequente lentidão das comunicações e a falta de aparato humano burocrático dificultavam o controle da população e a observância restrita das leis. Olha só, isso daqui eu acho que está completamente correto. Essa daqui eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Vamos para 2. Embora fosse consenso, isso daqui vai gerar uma chuva de recursos e alunos desesperados. Então, deixa eu continuar. Embora fosse consensual e geograficamente contestável, a unidade territorial brasileira aparecia oficialmente visível apenas nos títulos de vice-rei e do príncipe do Brasil. Vamos lá. A historiografia fala disso sim, tá? Só embora fosse consensual, é o nosso problema, é o que está pegando aqui. O que ele quis dizer com isso? Aí eu estou colocando o que ele quis dizer e estou abrindo para você o seguinte, ó, dá para fazer recurso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que a América era portuguesa e não há espaço para contestação que a América é portuguesa. Claro que se você for parar para pensar, em 1555 os franceses contestaram através da França Antártica, em 1612 os próprios franceses contestaram através da França Equinocial. Os franceses contestaram, então, no século XVI e o início do século XVII. Você pode abrir uma brecha e falar disso. Pode falar disso. Mas o que a banca quis colocar é o seguinte, ao longo desses 3 séculos, o Brasil era português e não há contestação com relação a isso. Beleza? Olha só. Tá vindo uma inspiração que eu não sei de onde, que vai falar comigo, uma entidade. Eu não posso olhar para essa entidade porque o Osmar Holliday não deixa. Mas vai. Entidade, fala comigo, por favor. Isso. Vai. A entidade vai falar comigo. Essa entidade aqui, ó. Ela vai falar comigo. Vai. Fala, entidade. A unidade territorial brasileira é oficialmente visível apenas nos olhos. Mas olha só, quando você está falando que existia o Estado do Brasil, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, essa unidade territorial brasileira apareceu oficialmente visível apenas. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que não existe essa unidade territorial. Ele tá dizendo aqui que existem diferentes Brasis, né? E esses diferentes Brasis, na prática, quando você olha de fora, é apenas uma colônia. É isso que ele está querendo dizer. Então, essa existência do Estado do Grão-Pará e Maranhão corrobora, não é, com o que está colocado aqui. Beleza? Então, o que eu acho que você pode bater é nesse consensual, lembrando que existe a contestação francesa e a contestação francesa é contundente. Qual é a contestação francesa? O rei da França dizia que
ele queria ver a carta testamento de Adão. Olha, se Adão for o primeiro homem, ele deixou essas terras para portugueses e espanhóis. Me mostrem a carta testamento dele que eu aceito. Se vocês não me mostrarem, eu não aceito. Então, se você trabalhar em cima disso, você consegue. E aí, a Jéssica colocou isso. Ela falou o seguinte, ó, pensei em usar o cinésio como fala das dificuldades de demarcação do território, beleza, mas a gente não está nem falando de demarcação do território, porque assim, quando ele fala de consensualmente é o seguinte, olha, é de Portugal, não sabemos até onde, mas é de Portugal, tá, Jéssica? Eu prefiro que você busque uma bibliografia ligada às invasões estrangeiras, Portugal foi o primeiro a invadir, né? A invasão francesa, tá? Então, você pode pegar o próprio História Geral da Civilização Brasileira, tá? O primeiro ou segundo volume que fala bastante dessa, né, França Antártica, da França Equinocial. Busca ali que eu tenho certeza que você vai conseguir alguma coisa que você consegue fazer recurso. Beleza, Jéssica? Tranquilo? 3. O processo administrativo era excessivamente centralizado. Todas as decisões de maior ou menor média envergadura administrativa passavam pelo crivo de Portugal. De tudo que queria saber em Lisboa e tudo se interessava o Conselho Ultramarino da Corte. Eu tive essa aula, é muito engraçado isso, porque tem muitas coisas que eu falo para vocês que eu aprendi em sala de aula na faculdade, né? E muitas coisas assim eu não lembro de onde o professor tirou aquela, porque o professor vai citando. Eu tive aula com uma professora chamada Maria Fernanda Bicalho. A Maria Fernanda Bicalho, ela é especialista em câmaras municipais. Ela afirma que há uma tentativa de centralização administrativa a partir do Conselho Ultramarino e que as decisões a partir do Conselho Ultramarino ficaram tão centralizadas que elas ficaram lentas demais para serem tomadas. E a partir dessa lentidão, você abre frestas para que, né, você tenha decisões aqui no Brasil para acelerar o processo de decisão. Tá? Maria Fernanda Bicalho. Agora, eu não sei se ela escreveu isso, eu não sei de onde ela tirou. Eu posso afirmar que ela é uma autoridade do assunto. Agora, eu não consigo lembrar agora, porque eu não tive tempo, desde que o gabarito oficial saiu até agora, para me informar na biblioteca e buscar isso. Mas eu tenho certeza, Maria Fernanda Bicalho, ela tem vários textos, alguns eu recomendo para vocês, e eu afirmo, ela diz isso textualmente. Agora, você pode não ir por esse lado, você pode ir por um outro. Vem cá, até 1640, esse processo era excessivamente centralizado? Não. Não era. O comando da questão coloca algum marco cronológico pós 1640? Não. Então você pode trabalhar nisso. Eu acho que aí pode ser um caminho. Beleza? Tranquilo? E a última está muito errado mesmo, né? No sentido de assumir papel exclusivo na exploração da economia da colônia, dizer que você tem funcionários da coroa portuguesa, não é, com fazendas, com exploração de diamante, diamante até você tem ali, não é, o distrito diamantino, mas do ouro você não pode dizer isso. Então tá errado, tá? Eu não gostei desse troço aberto, não. Bom, então é isso, beleza? Então só lembrando, então, a Jéssica, é isso que eu falei para vocês dessa questão do excessivamente. A Jéssica falou assim, que o Desemone chegou a comentar que o Salvador Correia de Sá tinha organizado uma missão para Angola sem autorização da coroa. Mas procurei no Charles Boxer sobre o Salvador Correia de Sá, ele diz que foi o próprio Dom João IV que nomeou. O Dom João IV nomeou o Salvador Correia de Sá, mas a ação dele para com Angola, que ele liberta Angola dos holandeses, né, devido ao interesse dos cariocas com relação ao tráfico negreiro, isso acontece à revelia das ordens de Portugal, justamente devido a essa morosidade. Os caras foram lá e tomaram aquilo, beleza? Cara, questão pra cacete, eu tenho 15 minutos. Não tem problema não, a gente vai, né? A história do Brasil tá mais polêmica que a história geral, então a gente pode aumentar a história do Brasil e acelerar a história geral. 46. Vem cá. Eu
canso de falar com vocês o quê? Que a matéria que mais cai em TPS é o processo de independência do Brasil. Que todo TPS cai processo de independência do Brasil. Falei disso no dia da Damásio, tá aqui. Aí vamos lá. Em 1800, aqui ele fala de algo que eu trago com um quadro, inclusive imagens, que que são as reformas janinas. E aí ele está falando de 3 reformas janinas aqui, né? Escola médico-cirúrgica na Bahia, né? Para muitos, os baianos falam, a primeira faculdade do Brasil, enfim. Né? A Fundação da Real Academia Militar, que eu mostro no quadro, que é a atual UFRJ, ali no Campo de Santana, né? E a Academia Real da Marinha, no Rio de Janeiro. Né? Então, correto, não tem problema nenhum. 2, olha só, a noção de brasilidade, ou seja, a consciência de ser brasileiro, esteve presente desde cedo na cultura política. Pelo amor de Deus! Essa noção de brasilidade, ela só vem ganhando musculatura com a formação do Estado Nacional e é um processo longo. E aí a gente tem que falar de IHGB, Colégio Pedro II, né, romantismo literário, aí depois chega lá na frente você tem o Vargas. Isso demora. Né? E para muitos essa noção de brasilidade não existe até os dias de hoje, né? Vamos combinar, então tá errado. E pior, quando ele fala assim, ó, as sedições nativistas, primeiro, teve uma garota que perguntou isso na semana passada para mim, aqui, ó, ela senta aqui. Qual é a diferença? A gente fala que existem revoltas nativistas ou a gente fala nativistas ou antifiscalistas. Né? O nativismo tem sido substituído, mas elas são aquelas revoltas que não visam a independência. E aquelas emancipacionistas são as que visam algum tipo de independência, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Tá? Cuidado, porque ele fala aqui que que tanto na Conjuração Mineira quanto na Conjuração Baiana, você tem a noção de nação brasileira. E não, as duas são separatistas regionalistas. É separar Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e separar a Bahia, depois vai todo o resto. Mas tinha uma noção de separar primeiro aquela porção do território brasileiro. Beleza? 3, elevou-se o status do Brasil... deixa eu ver se a Jéssica pediu alguma coisa na 47, não. Então, elevou-se o status colonial do Brasil. Cuidado! Não elevou o status do Brasil a Reino Unido. Elevou o status colonial brasileiro, ou seja, o Brasil era uma colônia, mas não faz mais comércio com Portugal, com a abertura dos portos das nações amigas. Quantas vezes isso já caiu? Várias. Então, assim, vamos para a próxima. Nesse período foram criados o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Juro, eu falei disso semana passada com os alunos, que vieram espécies da Guiana Francesa para cá para o Brasil, e o Banco do Brasil também foi criado, perfeito. Espera aí que tem uma entidade querendo falar comigo. Fala, entidade. Não? Você chegou a puxar, a entidade chegou a puxar um murmurinho aqui. Mas olha só, quando ele fala, nesse período foram criados o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, com espécies, mas olha só, Sim. Primeiro era Real Horto e depois ele foi levado ao Jardim Botânico já com o Dom João aqui. Não, já com o Dom João aqui. Já com o Dom João aqui. Quando ele é inaugurado, já fala em Jardim Botânico. É como se fosse um Real Horto, uma coisa menor, e o Jardim Botânico como algo mais, digamos assim, encorpado. Pois é, mas assim, você entrou no site, o que o site diz? Entra aí para mim, porque na bibliografia que eu tenho, eles falam em inauguração do Jardim Botânico. É muita bibliografia. Tem muito livro que fala disso, mas se o site deles fala diferente, você pode usar isso. Tá? Então, vê isso, entra aí, por favor, entidade, faz esse favor pra gente. Aí você pode fazer uma enxurrada de recursos com o site oficial do Jardim Botânico. Entendeu? Faz isso. A historiografia que baliza chamar de Jardim Botânico na época do Dom João. Mas, né,
O que eu li era que era real Horto e a partir de um certo momento o Dom João, inclusive vai chamar representantes estrangeiros, teve representante inglês na inauguração do Jardim Botânico e tudo mais, que inclusive ficou chocado porque o Dom João foi obrar no meio da cerimônia, né? E obrar, vocês sabem o que que é, enfim. Né? E ele falou que os costumes, né, dos trópicos estavam, né, corroendo o cérebro do Dom João, teve um lance desse aí. Mas a entidade veio para mim, para a gente... Não, vai devagar, não tem problema não. Depois a gente volta aqui. Questão 47. A questão 47 do GG deu polêmica. Deu polêmica. Então vamos lá. Vamos lá. Getúlio assumiu a presidência do Brasil na chamada Revolução de 30. Seu governo foi marcado por fortes transformações econômicas e sociais, bem como acontecimentos políticos importantes. Aí vem o meu problema total. A respeito da Era Vargas, meu irmão, o que é a Era Vargas? A Era Vargas, para mim, é de 1930 a 1945. Né? E em 1951 a 54 é o segundo governo Vargas e ele está misturando aqui. Né? Mas beleza. Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que se aliava aos interesses de grupos urbanos, mantinha aproximação com forças militares, até aí nenhum problema. Ele chegou ao poder através dos tenentes. Né? Além disso, ele retomou a política de valorização do café, que havia sido abandonada, né? Aqui, ó, que havia sido abandonada pelo seu antecessor. Essa teve alguma crítica por parte das entidades? Também acho tranquilo, né? Isso daqui, fale. Pois é, o Washington Luiz fez algumas ações, mas não vultosas como nos convênios, no convênio de Taubaté e nas outras duas repactuações que vão acontecer na década de 10 e no início da década de 20. É isso que ele está falando. Tá? Sim, mas essa caixa... Então, o que a banca está considerando, e ela pode bater muito nisso, que a caixa de estabilização não seria uma ação tão vultosa como as anteriores. E que o Vargas vai promover uma política de valorização nos moldes do convênio de Taubaté. Seria mais ou menos isso daí. Agora, fala. Então, o que você vai fazer? Essa não é a interpretação da banca. Eu acho que você pode usar os seus conhecimentos de economia para trabalhar isso. Por quê? Porque o cara que faz essa questão, ele faz baseado em livros de história que não chegam tão cedo aprofundados. Então, o que a entidade está falando para mim? A entidade está falando para mim o seguinte, olha, você tem a política de defesa permanente do café e valorização, né? Como é que é o termo que você usou, que foi... Vamos usar exatamente o termo que você usou. Então, beleza. Ele falou a defesa permanente do café e a caixa de estabilização. O Daniel Souza fala disso com vocês em economia? Ele chega a falar de FEB disso com vocês? Então, amigo, você vai pegar a bibliografia dele e vai usar o recurso contra esse item. Acabou. Então, vocês façam o mesmo. Você sabe qual é a bibliografia que ele usa? O Ordem do Progresso? Então, é o Ordem do Progresso. Então, se é o Ordem do Progresso, você pega o Ordem do Progresso e faz o recurso. Ponto. Tá? Não tem o que discutir. O que o historiador vai falar? O historiador vai falar que são duas medidas pontuais e que São Paulo queria, e a versão tradicional de história, que São Paulo queria algo mais contundente. Essa é a versão da historiografia. Tá? Estou falando assim, mais comum. Tá? Agora, usa isso daí. Vai para cima. Tá? Então, beleza. Então, é isso daqui. Então, a Jéssica, essa daqui, que é o mesmo item que você queria entrar com recurso, entra, e aí já estou te dando a bibliografia. Com a decretação do Estado Novo, Getúlio Vargas tomou medidas como a suspensão do pagamento da dívida externa. Essa daqui não teve polêmica. 3. O movimento de transformação política no Brasil inicial. Essa daqui também não teve problema. Lei Agamenon caiu no TPS 2014, tá? E voltou a cair agora. 4. Em 1950, o candidato eleito pelo Partido Trabalhista voltou a ocupar o cargo de presidente do Brasil. Seu governo... Essa daqui, Jéssica, é que eu acho que você não tem como limitar que
o comando da questão fala de Era Vargas e o item está falando sobre a década de 50. Essa daqui eu entraria com recurso por um motivo simples: descuido da banca. A banca não pode ter um descuido desse, é absurdo, né? Enfim, Era Vargas até 54, então vamos colocar que o Dutra está inserido na Era Vargas. Dutra está na Era Vargas. Então tem alguma coisa muito errada. Mas enfim, eu anularia essa questão. Eu entraria com recurso para anular. Hã? A primeira frase fala, tudo bem que ele tentou delimitar o tempo na primeira frase, mas isso não tá errado. Enfim, como candidato eleito, ele colocou como errado, assim, seu governo foi marcado, aí vem uma característica desse TPS que não aparece nos outros. Intenso, forte, muito excessivo, como pontos passíveis para você invalidar uma questão. Você vai ver, na banca de história mundial está muito forte isso. Mas que é o seguinte, só vai colocar como item como errado quando tiver erro de fato. Sem erro de fato, ele não coloca, né, algo como errado. Então, aqui ele quis dizer que esse forte apoio dos trabalhadores e das entidades sindicais, isso não vai acontecer porque o Vargas vai ser contestado, né? Os trabalhadores queriam uma política mais contundente trabalhista, o Vargas não consegue e nós temos uma série de greves no período. Essas greves no período é que invalidam, beleza? Entidade, acabamos aqui a 47, conseguiu lá o site? Não? Quer que eu entre aqui, entidade? Eu posso entrar, calma aí. Vamos ver. Vamos lá. Chegaram outros e-mails. Tá aqui. Michel mandou e-mail. O Marcelo mandou e-mail. Michel foi sobre a questão 50 e a Jéssica. Tá aqui. A Jéssica mandou para mim assim. O problema é que eu tenho é que não dá para saber se ele está falando da era Vargas ou segundo governo Vargas. É isso, Jéssica. Então, vamos trabalhar nisso. Eu acho que dá para você fazer um recurso para isso, beleza? Enfim, então, mas basicamente é isso. É questão de quando não é? Se ele está falando do segundo governo Vargas, está falando do primeiro. Se ele está falando do primeiro, está falando do Washington Luiz. E a gente tem argumentos para falar que o Washington Luiz, não é, que o Washington Luiz tem algum tipo de valorização. E no segundo, né, governo Vargas, aí a gente vai discutir se aquilo ali era Vargas ou se não era Vargas. Beleza? Então tá aqui, ótimo. Fernanda mandou e-mail da Fiocruz. Tá. Que é um órgão governamental. Beleza. Então, mas olha só. Esse que é o problema, Fernanda. Quando ele fala aqui... Então, era isso que eu tinha, né? Daquela questão dos representantes ingleses. Na Fiocruz, ele fala Real Jardim Botânico. A banca não vai abandonar, não vai anular. O Real Jardim Botânico é de 1818. Ela não vai, né, anular por causa do tirar o real, entendeu? Não vai. Vai falar que é o Jardim Botânico e tudo mais. Beleza? Mas tenta. É aquilo, tu não tem nada a perder. Você vai falar o seguinte, olha, o nome Jardim Botânico foi a partir de 1825. Não é? Até 1825 era Real Jardim Botânico. A banca não colocou real na frente. Beleza, tenta. Olha só, você não tem nada a perder. Beleza? Dúvidas aqui do Bruno Dias. Acerca do processo excessivamente centralizado, o próprio termo sugere que isso foi um processo e não uma medida que tivesse alterado bruscamente as características da administração colonial. Aí está o Bruno Dias dando um contraponto, né? O Bruno Dias, ele acredita que... Cadê? O processo administrativo era excessivamente centralizado. O próprio termo sugere que foi um processo e não uma medida que tivesse alterado bruscamente. Pois é, cara. Bruno, eu entendo a sua argumentação, mas, assim, eu tenho muita dificuldade de trabalhar essa questão como correta. Assim, para o meu gosto pessoal, para o que eu li, para as aulas que eu tive, eu tenho muita dificuldade de falar de
um processo excessivamente centralizado na administração colonial brasileira. Principalmente quando você compara com a administração da América Hispânica, você não vai ver tanta centralização assim na América Portuguesa. Mas, beleza, é um argumento bom, tá? Michel vai falar de vintismo, mas isso daqui é depois, tá, Michel? Vamos lá, porque assim, já estou estouradaço no tempo. Questão 48, eu não vi nada de muito relevante. Né? Fala ali que a União Democrática, a UDN, não fez o impeachment do Vargas e ela foi protagonista do impeachment, inclusive o Afonso Arinos foi um dos maiores oradores aí contra, né, contra o Vargas. Jânio Quadros, aquela questão dos biquínis, eu gostei do que o Sérgio falou. Sérgio é meu aluno, né, cara? O Sérgio foi meu aluno quando eu era moleque, lá no 9º ano do PH, em 2008, 2009. Aí o Sérgio, eu lembrei das suas aulas que você falava do biquíni, não sei o que, e ele acertou. Fala, entidade, o que houve? Qual é a cidadania substitutiva? Não, essa daí aqui é a última. Então vamos lá. 3. O governo do general Ernesto Geisel foi marcado tanto pela gradual liberalização do regime, procurando coibir a prática da tortura. E a gente sabe que ele vai tentar coibir, mas ele concorda com algum tipo de tortura. Isso daí foi um documento que saiu há pouco tempo. Quanto pela continuidade de leis de medidas duras, quanto ao AI-5, a Lei Falcão, não tem problema. Fala aí. Aí a última. Mesmo nos anos de relativa democracia, as práticas populistas e as... Sabe de onde está isso daqui? Ele tirou do José Maria de Carvalho. Tá? Mas vamos lá. E né, a gente sempre passa para vocês, falando que é fundamental. Mesmo nos anos de relativa democracia, nas práticas populistas e as relações autoritárias e violentas foram marcadas constantes que retardaram tanto a assunção do conceito de cidadania quanto a prática dessa no Brasil. E aí, o José Murilo de Carvalho, lembra que ele divide democracia como, né, direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. E ele vai trabalhar que esse conceito, ele desmembra esse conceito de democracia, e é por isso que essa questão fica errada. Porque quando ele fala, mesmo nos anos de relativa democracia, as práticas populistas e relações autoritárias foram marcadas por retardaram tanto a assunção do conceito de cidadania quanto a prática dessa no Brasil. Quando você fala de uma cidadania de direitos sociais, você tem um aumento dos direitos sociais. Quando você fala de direitos civis, nós temos sim algumas conquistas civis. Como, por exemplo, se eu não me engano, o divórcio no Brasil é da década de 70, não é? Entidade, você quer de direito, né, na década de 70, a lei do divórcio no Brasil? Tenho quase certeza. A do Chile foi há pouco tempo, se eu não me engano. Mas do Brasil, se eu não me engano, é da década de 70. Aí você fala de avanços de direitos civis. Então, se você desmembrar, ela fica errada. Tá bom? 49, vamos lá que eu estou preocupado com o tempo. 49 entre mil. Essa daqui também pode surgir contestação. Entre 1626 e 1772, a América Portuguesa teve seu território dividido em duas regiões administrativas. As capitanias meridionais formavam o Estado do Brasil, posteriormente o Rio de Janeiro, e a parte setentrional está o Estado do Maranhão, Grão-Pará, até 51, que foi substituído por Grão-Pará e Maranhão pelo Pombal, né? Eu falo de sala de aula. Beleza. E sua sede foi transferida de São Luís para Belém. A grande questão é a seguinte, por que 1626 se o Estado do Maranhão foi criado em 1621? Tem muita gente que pode usar isso daí como uma brecha para fazer recursos. Acho difícil, né, a banca colocar o item como errado, porque não é uma característica da banca errar, como eu posso dizer, data. Não fazem isso. Podem anular, mas, enfim, o Estado do Maranhão é anterior. Né? Então, por que ele colocou 1626 como marco? Os conflitos... Cara, essa daqui também gerou muita confusão. Mas eu acho que a banca não vai anular, porque eu não anularia. Mas, enfim, eu peitaria esse gabarito. Os conflitos ocorridos na Europa, no início, e a Jéssica está pedindo isso para mim, no início do século XVIII, marcadamente a Guerra de Sucessão Espanhola, impulsionaram discussões diplomáticas entre os reinos, e eu discuti isso com a Patrícia ontem, entre os reinos ibéricos acerca dos limites de seus domínios na América. Olha só, nesse contexto, ou seja, a partir da Guerra de Sucessão, nós temos uma série de discussões acerca dos domínios ibéricos. A partir dessas discussões,
A que mais se destaca é a do Alexandre de Gusmão. Ele não está colocando, Jéssica, o Alexandre de Gusmão como o cara do início do século. Mas ele está falando que a partir daquelas guerras você tem uma série de discussões que vão levar ao protagonismo do Alexandre de Gusmão. Eu manteria. Tem muita gente que está criticando porque fala assim, cara, o maluco está falando lá da primeira década do século XVIII e está falando de um protagonista na quarta década do século XVIII. Não concordo. Exatamente. Por isso que quando ele fala no contexto de discussões diplomáticas, eu acho que a banca está se defendendo. Mas tudo bem. A ausência de rotas comerciais internas está errado, né? E é engraçado que dialoga com aquela questão lá do início, né? Que fala das rotas comerciais. E a disputa entre Portugal e França, o norte, né, atual, Amapá, foi resolvida com a assinatura do Tratado de Utrecht. O problema é que não foi resolvida, né? Você tem uma série de outras discussões. Está acabando o Brasil, questão 50. De novo, olha aí, de novo, a transferência da corte portuguesa para a América foi proposta pela... Eu falo disso em sala de aula, que o padre Antônio Vieira foi o primeiro, quem é meu aluno sabe que eu falo disso, está aqui, cara, está aqui. Né? 2. As convenções assinadas no âmbito do Congresso de Viena evidenciaram os esforços da nobreza portuguesa em defender os interesses do reino português em detrimento do Brasil. Isso evidencia a proibição do tráfico negro ao norte. Olha só, ele está defendendo o interesse do Brasil. Por quê? Porque ele fala, os portugueses falam só ao norte do Equador, né? Lembra disso? Ao norte. Então, ao sul está garantido. Então, o interesse do Brasil no tráfico negreiro está garantido. Beleza? A historiografia recente mostra a tese da independência do Brasil como movimento pacífico no sustento. Gente, eu falo disso bastante em sala de aula. Conto até, inclusive eu trago a imagem do corneteiro. Né? Por que eu trago imagens para vocês? Para que vocês fiquem na cabeça algumas coisas. Você vai ver o corneteiro de Ipanema, né, que está lá, que é um personagem interessantíssimo. A Maria Quitéria. Né? Então, na 4. E essa gerou uma discussão aqui. Calma aí. A do vintismo. Vamos lá. Michel. Professor, a questão 50 fala que o vintismo queria regeneralização e atualização da política portuguesa. Marquei certo e veio como certo. Já na questão 56... Tá, então vamos lá, vamos com calma. Questão 3. O vintismo pretendia regeneralização e atualização da tradição política portuguesa, que se desdobrava na elaboração de uma Constituição. Tendo o movimento eclodido em agosto de 20, na cidade do Porto, com rápida adesão de Lisboa, as notícias chegaram primeiramente às províncias do norte do Brasil. O Grão-Pará declarou sua adesão a ele em janeiro, enquanto a Bahia se manifestou favorável a ele em fevereiro desse mesmo ano. Sabe o que foi legal? Eu e o Osmar Holiday, na última semana, a gente colocou um trecho do filme Carlota Joaquina, no qual aparece o Dom Pedro acalmando o pessoal, dizendo... Povo, o meu pai vai jurar a Constituição e papapá. Foi maneiríssimo que tenha caído isso daqui. Agradeço muito ao Osmar por ter selecionado esse trecho para mim. De resto aqui, eu vou parar com a história do Brasil. Tem alguma... Minhas entidades, vocês têm alguma coisa a falar sobre essas questões que aqui estão? Entidades, nada. Então, perfeita, né? Vamos lá, Patrícia Braga, Patrícia, tem alguma coisa sua, Patrícia? Não, se tiver alguma coisa, Patrícia, manda para mim. Vamos para a história geral? Vamos para a história mundial? Tem ainda a questão 53, que fala da República Oligárquica. Mais uma vez, veio uma questão de política dos governadores. No ano passado, ou no ano retrasado, acho que foi 2016, caiu política de governadores, está correto. Projeto modernizador implementado. O problema é que foi insuficiente para mudar o perfil do eleitorado. Na medida que você tem uma industrialização, você tem uma migração muito forte para as grandes cidades, e isso muda o perfil do eleitorado brasileiro. Né? Fala que na Guerra Fria o Partido Comunista alijado das eleições para a formação da Assembleia Constituinte. Errado. Lembra que eu falo para vocês que o senador mais votado no Rio de Janeiro vai ser o Luiz Carlos Prestes. O PCB só vai ser cassado posteriormente. Tá? E a Constituição não foi outorgada. Eles criaram um AI-4 para chamar uma Assembleia Constituinte para fazer a Constituição. Os militares fizeram isso. Tá? De resto, vamos para a história geral? Então vamos lá. História mundial, né? História mundial tá assim, a questão número 55 tem uma... Lembra que eu sempre falo do New Deal? O que eu falei para vocês na véspera? Aqui. Falei, cai direto New Deal.
E quando cair New Deal, lembre-se que o Estado interventor salva a economia. Lembra que eu falei disso, né? Então, beleza, tranquilo, não tem problema aqui. Na 1. Na 2, ele fala que a conferência de Bretton Woods pretendeu evitar uma nova crise pós-guerra com a ocorrida na década de... Aí ele fala assim, teve como principal proponente Keynes, célebre por suas contribuições na solução americana. Tem muita gente falando assim, não, é porque o Harry White vai dar um tom mais liberal. Só que eu não acho que isso é o problema, não. Sabe o que eu acho que qual é o problema? E que eu já fiz várias questões ali no aplicado, não sei, Fernanda, se é Fernanda, não, é uma entidade. Não sei, entidade, se você lembra disso, que eu falo que o New Deal, ele é anterior ao keynesianismo. Que ele antecede. Tem até, depois você procura na internet, entidade, depois você procura na internet que tem uma carta chamada A Letter to... então, peraí, tem que ser em inglês. A Letter, né? To Roosevelt, né? E em que o Keynes, ele elogia o Roosevelt. Fala, Roosevelt, muito legal o que você está fazendo, blá, blá, blá. Então, assim, os inventores do New Deal, isso daí é até um livro, né? Baseado numa tese de doutorado que tem aqui no Brasil, né? O New Deal é americano. Tá? Você pode ter uma outra contribuição, assim, mas não é célebre. Não é... Cara, o New Deal é made in America, digamos assim. Tá? Eu acho que isso daqui é mais errado do que o protagonismo do Harry White. Porque quando ele fala é um proponente, como principal proponente, ele é um dos principais, enfim... Isso, mas eu acho mais errado a outra parte. Então, as outras, tranquilo aqui, né? 56. A Constituição de Cádiz esteve em vigor por 2 décadas, sendo revogada apenas com a vitória do movimento restaurador. Está errado, assim que o Fernando VII volta ao trono, ele suspende a Revolução de Cádiz. Tanto que a Revolução de 1823, lá na Espanha, pede a volta dessa Constituição de 1812, chamada de La Pepa, o apelido dela. 4. Em Portugal, Dom Miguel contava com a simpatia da Santa Aliança. E sob tutela dessa, amigo, a Santa Aliança não vai intervir na luta entre o absolutismo e o vintismo e o liberalismo em Portugal. Tá? Outro ponto, esse país contaria com nova Constituição apenas em 1834. TPS 2014. Quem é que vai colocar uma Constituição em 1826 que tem poder moderador lá em Portugal? Dona Maria da Glória. Quando Dona Maria da Glória chega em Portugal, ela chega, isso caiu em TPS. Por isso que eu falo, tem que fazer TPS. Faz vários TPS que você vai se acostumar com isso daqui, vai ficar fácil para você, tá? Então, beleza. Era uma questão de história do Brasil na época, aí você... tendo o texto anterior como referência inicial, julgue os itens que seguem. O que eu falei para vocês? Como é que a banca se liga com a África? Através de imperialismo, através de lutas de libertação, Conferência de Bandung. Aí está aqui, ó. Primeira questão fala de imperialismo. Aqui vem a questão da Fernanda, da entidade. A entidade falou assim, ó. O imperialismo estabeleceu um novo paradigma de exploração colonial no continente africano, pautado a partir de então da noção pela ocupação efetiva e formalizada pela... A Conferência de Berlim fala de ocupação efetiva do território. A partir daí, você tem a formalização da partilha africana. Em nenhum momento ele falou que a partilha começou aí ou acabou aí. Né? Ele está falando que você tem regras para a partilha. E é isso que está certo. A conferência, o problema aqui da conferência... Olha só, eu faço essas questões também no aplicado. Galera, olha só. Cuba não participa da Conferência de Bandung. Em 1961, quando Belgrado, não é, foi palco da Conferência do Terceiro Mundo, Fidel ainda não tinha declarado o caráter socialista da Revolução. Fidel vai fazer isso no final de 81 e 62 ele está alinhado à União Soviética. Então ele não pode levar o terceiro mundismo para a União Soviética, sendo que nem ele fez. Beleza? Michel tá vindo aqui com vintismo, cara. Tá bom. Vamos lá.
Indo para BH. Peraí. Meu pai mandou aqui. Não é ninguém, não. Ah, tá. O Michel mandou de novo do vintismo. Professor, o senhor se esqueceu da minha pergunta sobre vintismo na questão 56. Peraí. Na questão 56. Peraí, então vamos voltar lá para o Michel. Desculpa, Michel. A pergunta do Michel é: na questão 56, fala que esse mesmo vintismo queria a restauração e o restabelecimento da política portuguesa. Cadê? Onde é que está o vintismo aqui, cara? Ah, tá. Apresentado por seus participantes como um movimento restaurador, o vintismo tinha o objetivo de restabelecer a tradição política portuguesa por meio da elaboração de um novo pacto político a ser materializado como a Constituição. Eu estou vendo ali, você tem uma... você falou que sim, olha o que ele fala. Aqui, quando ele fala apresentando por seus participantes como movimento restaurador, o vintismo, né, é porque o restaurador aqui não está sendo utilizado com o conceito de restauração europeia e volta do absolutismo. Está falando de uma restauração nacional no sentido mais, Michel, no sentido mais puro da palavra. Ele não está fazendo nenhuma associação política. Eu concordo com você que isso pode gerar muita confusão. Não é? E você marcou errado porque você foi coerente com aquele sentido da questão número, deixa eu ver aqui, tá? Atualização de uma Constituição. Mas aqui, ó, vamos tentar analisar como a banca pode se defender. Ela pode se defender da seguinte forma. Na questão 50 está assim: o vintismo pretendia a regeneração e atualização da tradição portuguesa, o que se desdobrava na elaboração de uma Constituição. Então, o vintismo é liberal. Tendo o movimento eclodido, beleza, perfeito. Aqui, ele está falando do movimento restaurador, mas em nenhum momento ele está falando do restaurador de restaurar Portugal. Ele não está associando a restauração. Ele pode se defender dessa forma, mas eu, se fosse você, fazia o recurso. Já que você marcou errado, você tem que fazer recurso. Mas eu estou dizendo para você como a banca pode se defender, tá bom? Vamos lá? Desculpa, Michel, por não ter falado na hora, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou ver agora essa questão da restauração. Alessandra, vou ver agora a questão da edição. Vou sair daqui e vou ver isso, tá? Foi. Beleza. Cadê? A questão 57 fala da conferência... Ah, tá. Essa daqui já foi, né? A gente já trabalhou... Ah, não. Questão 57 fala do imperialismo. Conferência de Bandung e Beldrago. A gente já falou disso. Tá. A reivindicação japonesa de excluir o Tratado de Versalhes de cláusula de igualdade racial. Tá. Liga das Nações foi criada em 19. Perfeita. Aqui, ó. Questão 58. A criação de tribunais militares responsáveis pelo julgamento dos crimes de guerra foi uma das decisões da Conferência de Potsdam. Tá certo? Tá certo. Foram, então, criados 2 tribunais internacionais, um sediado em Nuremberg e outro em Tóquio. Tá certo. No qual se destacou entre as acusações dos réus japoneses de escravização sexual de mulheres, então as chamadas mulheres do conforto. Na verdade, o gabarito dessa daqui saiu como errado, não foi? Mas isso foi citado, sim, nos tribunais. Tem até ata disso. Por que eles colocaram essa questão aqui? Porque o Japão tenta esconder. Não é? O Japão tem vergonha disso daqui. O Japão tenta esconder. Mas isso chegou a ser citado. Então, eu acho bem polêmico falar que está errado porque não aparece isso, entendeu? Enfim, fala. Você tem que entrar lá no... Pode entrar nas atas dessas conferências que são públicas lá de Tóquio, e elas falam, sim, você tem denúncias já dessas mulheres de conforto, desses abusos sexuais. Então entra nessas atas, você tem declarações sobre isso e você fala, ó, tem aqui. Eu não sei, cara. Eu já vi livros citando isso. Na verdade, eu vi isso daí porque, se eu não me engano, eu até falo disso em sala de aula, em 2010, 2012,
tempo atrás, teve isso daí, eu acho que você vai conseguir na internet. Lembra que eu falei disso em sala de aula? Existe um movimento na porta da embaixada japonesa, lá em Pequim, porque nos livros didáticos japoneses simplesmente ocultavam essa questão, não falava-se disso. E os chineses exigiam que os japoneses tratassem do assunto. Né? Hã? Na Coreia? Será que foi na Coreia? Foi na Coreia que aconteceu isso? Então, corre atrás disso que eu acho que você consegue. Tá? Beleza. Aqui fala de... na próxima. Muralismo tem ausência de representação indígena. Pelo amor de Deus, né? Fala Revolução Mexicana, representação indígena. Essa questão da fotografia também vai rolar muitos... Né? Vai rolar muito problema, porque ela fala assim, a difusão da fotografia foi de pouco impacto na vida artística europeia no período em questão. O forte papel da subjetividade do autor e do observador, aclamado pelos representantes da vanguarda artística, desqualificava a concretude da imagem fotográfica. Tem muita gente com muito material para anular isso daqui. Material ligado à fotografia, né? Tem um aluno formado em fotografia que fala que essa questão dá para anular, esse item dá para anular fácil. Eu não tenho essa bibliografia, que é uma bibliografia muito específica, mas fala assim, tem impacto sim e dá para anular. Então, se vocês conseguirem... o gabarito ficou errado. Né? Então, o que se fala é que tem impacto. Tem muito impacto. Né? Então, é isso que está tornando o item... Né? Isso. O item está errado porque teria um impacto maior, entendeu? Da Revolução Industrial, aquela que está errado. Os cercamentos ingleses aconteceram com o objetivo de incentivar o excesso de mão de obra? Claro que não. O principal objetivo foi ceder matéria-prima para a manufatura. Questão 61. Eu não estou conseguindo ver nada de absurdo nessas outras questões, cara. Nada. Consigo ver questões muito tranquilas, sem polêmica. Tá? Peraí, pode me interromper, pode falar. 61, item 1. Iniciada em 1789, a Revolução Francesa rompeu com o despotismo e pôs fim ao antigo regime, mas não instaurou uma sociedade democrática e igualitária. Qual é o erro aí? O típico burguês se identificava com a lógica do trabalhador produtivo, mantinha como categoria social médicos, professores, promovendo uma lenta integração com a plebe, contra os costumes da... Mas essa integração com a plebe não vai acontecer. A tendência é o burguês se integrar, inclusive, com os nobres, com a aristocracia. Né? Integração é ele buscar uma integração com a plebe. E o burguês do século XVIII, ele procura ser, por exemplo, da nobreza togada. Né? Então, por isso que está errado. Não, nem é parecida. O burguês almeja ter o status da nobreza. Tem mais algum item aí? Porque eu já tô em cima do laço já. Tem 2 minutos aqui. Tem algum item que vocês... Alguma questão a partir daí que vocês queiram falar? 62 é do Gandhi, porque você tem o movimento que ele cita, o movimento dos cipaios, é um movimento violento. E o Gandhi não vai se inspirar em um movimento violento. Ele justamente vai fazer uma coisa completamente diferente, que é o pacifismo. Tá? Vai lá. Além da 62. Com causa da Segunda Guerra, além das intenções imperialistas do Japão, Alemanha e Itália, também havia o contexto de justificação ideológica da luta contra o comunismo. Sim, eu coloco no quadro, e você vai lembrar disso depois, ver lá, que eles fizeram um pacto anticominterne. O eixo, na verdade, é o pacto anticominterne. E eles se uniam sob a justificativa de lutar contra o comunismo. A Itália também imperialista, lembra da conquista da Etiópia, a Abissínia? Né? Então, por isso que você pode colocar aqui. Beleza? Alguma outra questão? Vamos lá. Algum outro ponto aqui, gente? Me ajudem. A do Blue Jeans em Rock and Roll.
se tornaram símbolos e marcas da juventude e das minorias urbanas e foram aceitos em todos os países que os toleraram, que os toleravam. Claro que ele vai ser aceito nos países que os toleravam. Eu não consigo entender essa frase aqui. Mas a exceção era a União Soviética da década de 60, que mantinha sua própria indústria cultural para as minorias. A União Soviética também recebia influência, né? Mesmo dentro da União Soviética, você tinha influência desse movimento do rock and roll, dos Beatles, dos Rolling Stones, isso tinha sim. Tá? E era a maioria urbana, exatamente. Você não vai dizer que é a minoria urbana, né? As minorias urbanas não escutavam rock and roll. Assim, se bem que na década de 60, o rock and roll começa com uma música da minoria e depois vai, né? Década de 50, 60. Mas você não pode dizer de minoria, não. Tá bom? Gente, vou lá que o Paulo Afonso tá chegando. Beijos a todos, abraços. E a gente continua esse diálogo por e-mail, tá bom? Tchau, tchau.